Vamos lá, seja bem-vindo a mais uma aula do Grande Guia e vamos falar agora sobre figuras gráficas nessa aula aqui, tá certo? Isso aqui compõe, né, a parte da análise gráfica aí, e hoje nós vamos estudar aqui um pouco e eu vou desmiuçar aqui para você, né, como é que se estuda figuras gráficas para que você possa estar vendo, né, e observando na hora de você estar fazendo as suas negociações, os seus trades, olhando para o gráfico, você poder observar e identificar, tá certo, algum desses padrões aqui, para que você tenha uma assertividade maior. Não é que seja 100%, tá bom? Que nunca vai ser 100%, porém, a taxa de acerto, quando acontece uma figura gráfica dessa, a taxa de acerto torna-se maior do que 50%. Tá bom? E isso eu tenho 100% de certeza que você vai ter a possibilidade de ganho muito maior, de assertividade na verdade, tá? De assertividade maior do que se você não souber do que eu vou explicar aqui para você. Então vamos lá. Existem inúmeras, pessoal, inúmeras, tá bom? Dezenas e dezenas de figuras gráficas. Porém, eu vou explicar aqui para você somente algumas, tá certo? Não é só essas aqui que estão aqui, vai ter a outra parte, tá bom? Que eu vou explicar. E primeiro eu vou explicar essas aqui, depois eu passo para as outras. Porém, eu não vou explicar todas que tem na análise gráfica, até porque você não vai utilizar tudo, porque as que eu estou passando são as que mais vai aparecer, tá bom? As que mais vão aparecer aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, e aí você vai conseguir fazer os seus trades de boa. Tá bom? Então, figuras gráficas nada mais são do que padrões que aparecem no gráfico, que vão te mostrar alguma coisa, tá certo? E aí existe padrões para reversão, ou seja, uma coisa tá indo para cima e aí acontece um padrão de reversão, ou seja, que tende a acabar com isso aqui e começar uma queda, por exemplo aqui, beleza? Nesse exemplo. Então existem padrões que são para reversão, tá bom? Reversão. E existem padrões que servem para continuação. Ou seja, padrões que está aqui um movimento de alta, por exemplo, acontece um padrão e ele acontecendo e fazendo de acordo com o que é para ser, ele faz a continuação, tá bom? Então existe para reversão e existe os padrões para continuação, beleza? E aí eu vou lhe explicar agora aqui quais são esses. Primeiro de tudo, nós estamos aqui mostrando a bandeira, tá? Bandeira de alta, bandeira de baixa e a sua semelhança, né? Vamos dizer assim, algo semelhante à bandeira é a flâmula, ou chamada bandeirola. E aí eu vou lhe explicar como é que elas funcionam e qual a diferença entre elas. Beleza? Então vamos lá. Na bandeira você vai ver muito em uma tendência de alta, tá? Ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, você vai ver bandeira a todo momento. Bandeira eu acho que é a que mais aparece de todas essas. Bandeira e triângulo, tá bom? Então, como é que se identifica uma bandeira? Primeiro de tudo, eu vou usar um linguajar aqui bem simples, tá bom? Não muito técnico, que é para todo mundo entender, tá certo? Então, vamos lá. Na bandeira, você vai ver que, diferente da flâmula, ela vai ser traçada, você vai conseguir traçar uma LTB ou uma LTA simultaneamente formando um canal, tá? Ó, você vai ver que o topo é menor, esse topo é menor do que esse é menor do que esse, tá? Esse é menor do que esse é menor do que esse. Então você consegue trazer aqui uma LTB. E logo abaixo você consegue traçar um canal dessa LTB. Você consegue fazer isso aqui, ó, formando de verdade uma bandeira, tá? Tanto a de alta quanto a de baixa, você vai ver que eles funcionam dessa maneira. Então isso aqui é uma bandeira, tá bom? E aí como é que se opera na bandeira?
você viu esse padrão se formando, você primeiro vê o contexto, tá? Você primeiro tem que ver o contexto é tudo que vem antes. Isso é o contexto. Eu acho que eu já expliquei isso aqui para vocês. Então, tudo que vem antes é contexto. Então, quando você vê isso, você vê o contexto. O contexto é o quê? O contexto é alta. Ou seja, formou aqui uma pernada de alta. Não foi isso? Pernadazinha de alta aqui. Show de bola. E aí, formou a bandeira. Então, o que é que você está esperando? Você está esperando a continuação, porque a bandeira, já deixando claro, a bandeira é um padrão de continuação, tá bom? Ele pode ser para reversão? Pode. Se ele romper para baixo, e aí ele pode continuar. Mas, geralmente, o que acontece é a continuação. Beleza? Então, é um padrão de continuação de tendência. Então, aqui, o que é que você vai esperar? Você vai esperar, claro e evidentemente, um rompimento dessa bandeira. Ó, rompimento da bandeira. Rompeu a bandeira, o que é que a análise gráfica diz? Que provavelmente ele vai espelhar o tamanho desse mastro, tá bom? Isso aqui é o mastro, é como se fosse o pau da bandeira. Então você vai pegar o tamanho dele, daqui para cá, e vai projetar para cá, para o rompimento, para você saber até mais ou menos onde ele pode chegar. Beleza? Então você vai projetar aqui, ó, tá bom? Ó, projeta daqui para cá, e aí você pega daqui para cá e faz isso aqui, ó. Então você sabe que até aqui, ó, pertinho do A, ele tem esse movimento para ele seguir depois desse rompimento. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. Como é que se opera? Rompeu, eu entro? Na análise gráfica diz que sim, tá? Rompeu, você abre a sua operação de compra. Porém, você pode esperar confirmações, tá? Isso vai funcionar, ó, confirmação vai funcionar para qualquer um dessas figuras gráficas. Beleza? Então, você aprende essa vez aqui e eu não vou precisar ficar explicando em cada figura dessa. Continuação, confirmação, funciona para qualquer um. Então, você preferencialmente vai escolher que esse rompimento seja um rompimento com alto volume, tá bom? E aí, usa-se, né, o indicador de volume para que você possa ver quanto maior o volume desse rompimento, mais significativo ele vai ser, ou seja, ele pode continuar, tá bom? Então, você vai esperar uma confirmação. Você pode entrar no rompimento, essa é a primeira proposta, vou até colocar aqui, ó, primeira, você pode entrar no rompimento. Segundo, você pode esperar a confirmação. Que confirmação é essa? O próximo candle rompendo a máxima desse candle anterior, rompendo a máxima. Rompeu a máxima, você também consegue entrar, porque ele já está dizendo, mostrando para você que realmente quer continuar, tá bom? Segundo, rompendo a máxima. E terceiro, que é o que a pessoal mais espera, tá certo? Que seria o pullback, né? Seria o pullback, faz aqui, ó, o pullback nessa linha que foi rompida, a pessoa entra aqui no pullback. E tem até o quarto, né? O quarto, ele é bacana, que se espera o pivô de alta. O pivô de alta é simplesmente quando ele volta aqui, ó, tá? E ele rompe essa linha aqui, ó, essa resistência, tá bom? Ele rompe aqui, subiu aqui, já formou um pivô de alta, beleza? Então tem 4 confirmações. Então são essas 4 confirmações que você vai poder utilizar em qualquer figura gráfica, beleza? Não é somente rompeu, entrou, não, porque simplesmente ele pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma realidade. Vamos lá? Ele pode fazer isso aqui, ó. É uma realidade total. Ele rompe aqui, né? E aí depois ele faz um falso rompimento e volta pra cá e cai, sei lá, né? Faz um falso rompimentozinho aqui. Então é melhor esperar confirmações. Beleza? Então, aqui também o gráfico tá vindo aqui, ó, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, formou a bandeirazinha, você viu, tá bom? Você conseguiu ver ali, observar, beleza? E aí rompeu aqui, você faz a mesma coisa, as 4 confirmações, tá? Você entra em alguma delas aí.
Flâmula ou bandeirola? A flâmula, você vê que você já não consegue aqui traçar um canal, tá? Você consegue até traçar aqui, ó, direitinho, igual lá a bandeira, né? Igual a bandeira, mas embaixo ele já não vai conseguir fazer o mesmo canal, tá? Ele vai ficar meio que formando aí um triângulo, né? Beleza? Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Então vai se formar uma flâmula. Ele faz uma linha de tendência de baixa e embaixo ele faz meio que uma acumulaçãozinha. Beleza? Então essa é a flâmula. Do mesmo jeito, tá? Rompeu, faz a mesma coisa da bandeira. Tanto de baixo como de cima, ó. Aqui, ó. Beleza? Rompeu aqui, faz a mesma coisa. Show de bola? Agora vamos para cunha. Cunha de alta e cunha de baixa. A cunha, diferentemente da bandeira, ela é um padrão de reversão, tá bom? Vou colocar aqui, meu mouse está meio ruim, viu? Jesus amado. É um padrão de reversão, beleza? Padrãozinho de reversão. Ou seja, o movimento está para cima, e aí se acontece o padrão, você vai esperar o quê? Você vai esperar a continuação? Não. Você vai esperar a confirmação do rompimento, mas esperando uma reversão. Então, se estamos com a cunha de alta aqui, você vai esperar, opa, pode ser que rompa e ele reverta essa tendência de alta. Então, está aqui, tendência de alta, e aí você vai ver que a cunha, ela parece um pouco com um triângulo, tá? Ela parece um pouco com um triângulo. O que vai mudar realmente são os ângulos, o ângulo, tá bom? E até a própria figura gráfica mesmo, mas o ângulo vai ser diferente do triângulo e você vai ver o porquê disso. Então aqui você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você vai conseguir traçar as linhas, tá bom? Normalmente pegando todas as máximas, os topos, tá bom? E também vai traçar embaixo. E aí você vai ver que ele vai afunilar. É por isso que se chama cunha, tá bom? Ele vai afunilar, ó. Vai fazer topos e fundos ascendentes, show de bola, mas ele vai afunilando. Ele vai afunilando, afunilando, afunilando. E aí você vai ver que uma hora ele pode romper esse negócio aqui. Então ele vem aqui e ele pode fazer isso aqui, ó. Romper, tá bom? E aí o que é que acontece? Rompeu a cunha de baixa ou de alta, você espera o pullback, ou espera a confirmação aqui na outra vela para baixo, e aí você faz. Beleza? Você entendeu que as 4 confirmações que eu te dei aqui, elas são importantes para qualquer figura, tá? Porque é a mesma coisa, tá certo? Vai acontecer o rompimento, e sempre quando acontece rompimento, você pode entrar no rompimento, pode entrar no pullback, pode entrar depois da próxima vela rompendo a mínima aqui, tá certo? Tem diversas formas de você entrar. E aqui a cunha de baixa é a mesma coisa. Aqui o preço está na baixa, certo? Formando cada vez topos e fundos descendentes. Você consegue traçar, tá certo? Uma linha aqui, opa, que linha torta. Aí você consegue traçar aqui e você consegue, ó, você vai ver que ele vai se afunilando, tá certo? Vai se afunilando, e aí como estamos numa baixa, ele consegue perfurar isso aqui para cima e continuar uma nova tendência. Então essa é a cunha de alta e de baixa. Agora vamos para o triângulo, tá bom? Existe triângulo simétrico, triângulo ascendente, triângulo descendente, e existe até outro triângulo, que é o triângulo divergente, que eu vou explicar aqui para vocês, tá certo? Os 3 primeiros, depois eu apago e mostro o triângulo divergente. Então o triângulo simétrico, começando aqui, né? Triângulo simétrico, o triângulo, tá? Ele é um padrão de continuação. Beleza? Ele é um padrão de continuação, mas também pode ser de reversão, tá bom? De acordo com o que acontecer aqui. Então vamos lá. Triângulo simétrico. Você vai ver que
depois de uma alta, ó, depois de uma pernada de alta aqui, você vai ver que ele vai fazer topos e fundos se afunilando, tá? Só que ele vai fazer de uma forma que você consegue traçar tanto uma LTB, ó, uma LTB, quanto uma LTA juntas, olha só, tá? E aí ele vai ficar mais ou menos parecido com a flâmula, na verdade, só que não é, tá certo? Então você vai conseguir ver que você vai conseguir traçar uma LTB junto com uma LTA, para ser bem com a didática assim, bem simples, tá, pessoal? Para não entrar muito em termos técnicos aqui. Isso aqui não precisa ser complicado, ele precisa ser simples para você entender. Então, formou aqui um triângulo simétrico, você vai esperar, normalmente, a continuação dessa tendência, tá certo? E aí, rompeu para cima, a mesma coisa. O alvo é isso aqui, ó. Da cunha também, tá, pessoal? Da cunha é isso aqui, essa boca aqui, ó. Joga para cá para baixo, tá certo? E aqui é o mastro aqui, tá certo? Do triângulo, certo? Você pega aqui, ó, a boca do triângulo, certo? Essa boquinha do triângulo aqui, ó, e coloca para cima, tá bom? Coloca para cima e aí você faz a entrada no rompimento ou utiliza as 4 confirmações. Beleza? Agora vamos para o triângulo ascendente. O triângulo ascendente, ele vai se formar por uma resistência que será respeitada por uma linha de alta, tá? Uma linha de tendência de alta. Ou seja, ó, ele vai ficar testando, certo? Essa resistência, veja que ele tocou 1, 2, 3 vezes e respeitou essa linha de resistência. E aí aqui acima, aqui abaixo, na verdade, ele vai formar uma linha de tendência de alta, tá? Respeitando, ó, realmente a linha de tendência de alta, ou seja, a LTA. Beleza? Ele vai respeitar isso aqui. E aí, fazendo esse padrão, você vê que após o rompimento, ele tende a pegar essa boquinha aqui, ó. Tá bom? Boquinha aqui para cima. Tá certo? Como é simples, como é fácil. Já na tendência de baixa, o triângulo descendente, você vai ver a mesma coisa. Ele vai testar um suporte, ó, vai testar o suporte, testou 1, testou 2, testou 3, testou 4, e aqui acima você vê que ele respeita uma linha de tendência de baixo. Pronto, voltando aqui, eu fui trocar as pilhas, porque, pelo amor de Deus, estava horrível. Então aqui no triângulo descendente você vai ver que ele vai testar o suporte, e acima você vai ver uma linha de tendência de baixa, ele respeitando conforme a linha. E aí você espera o quê? Você espera aí o rompimento, tá certo? O rompimento aqui, ó, para baixo dessa continuação, para poder fazer essa mesma boquinha aqui para baixo. Beleza? Ah, Caio, Matusa, eles fizeram ao contrário. Aqui nesse triângulo, ele rompeu para cima. Show de bola? Show de bola, ele rompeu para cima, então faz a mesma coisa, tá bom? Confirmação, espera sempre a confirmação. Eu prefiro, quando está em triângulo descendente, quando rompe para cima, eu sempre espero ele romper esse primeiro topo aqui, formando o pivô, tá? Quando ele forma um pivô aqui, ó, tá certo? Rompendo, é aí que eu entro. Porque aqui pode ser simplesmente um falso rompimento e ele voltar para cá. Então, operar comprado aqui é complicado, só se ele fizer o pivô. Beleza? Funciona dessa forma. Então, vamos para as próximas figuras gráficas. Beleza? Agora nós vamos para o triângulo divergente. Aqui a gente vê a mesma coisa, tá certo? O movimento está em alta, tá ok? E aí a gente consegue fazer as linhas do mesmo jeito, a gente vai traçando aí, formando as linhas, e você percebe que ao invés de ele afunilar, ele vai se expandindo, né? Formando um triângulo aqui, só que totalmente divergente com o que é o tradicional, beleza? Ele vai abrindo. E aí o que é que acontece aqui? Acontece que
quando ele faz esse rompimento, tá? Rompimento daqui, a gente segue também essa continuação aqui de tendência. Só que o triângulo divergente, ele é um pouco mais complicado, porque ele às vezes não tem um risco-retorno muito bacana, tá certo? Porque uma coisa que eu não expliquei aqui para vocês foi a questão do take e do stop, né? Eu não falei aqui para vocês, porque eu não sei se eu já falei aqui em alguma aula sobre stop técnico e stop financeiro, eu acho que sim. Então, toda vida que vocês forem operar, vocês têm que colocar o stop técnico ou o stop financeiro de acordo com a sua necessidade. E aí, aqui no triângulo divergente, o risco-retorno fica muito pequeno, tá? Fica muito pequeno ou muito grande, na verdade, porque quando você entra aqui, o seu stop teria que ser necessariamente aqui, ó, embaixo da linha. Não é embaixo desse último fundo aqui, é embaixo dessa linha, porque ele pode fazer isso aqui, né? Bater na linha e voltar. Então tem que ser embaixo da linha. Tá ok? Então ele fica muito grande daqui, aqui onde é sua entrada, para cá vai dar aí muito grande, tá certo? Então aqui às vezes, ó, o alvo daqui para cá se torna praticamente 1 para 1. 1 para 1, tá? 1 para 1. E isso aqui é complicado, certo? Buscar 1 para 1 em uma operação é muito arriscado. Você sempre vai buscar pelo menos 2 para 1. Então, o seu stop teria que vir para cá para você poder entrar numa operação dessa para buscar 2, ó, buscar 1, 2 para 1. Só que no triângulo divergente, o seu stop não pode ser aqui. Não pode, porque ele pode vir, bater lá embaixo nessa linha e retornar para romper isso aqui e continuar. Tá entendendo? Então, o certo é aqui. Ó, stopzinho aqui embaixo da linha. E aí fica complicado, tá certo? Então eu não gosto de operar em cima de triângulo divergente. Beleza? Vamos para os próximos. Agora eu vou limpar isso aqui e vou colocar as outras figuras. E antes de mais nada eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? No gráfico do Bitcoin, alguns exemplos, tá ok? Olha só aqui, ó. Olha só esse exemplo aqui, ó. Pernada de alta. Beleza? Pernadinha de alta. E olha só isso aqui, pessoal, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que eu expliquei pra vocês. Triângulo, né? Triângulozinho aí de alta. Rompeu, ó. Estamos no gráfico de H1. Beleza? Rompeu o triângulo, ele foi embora, ó. Nesse caso aqui, você teria que ver a figura no gráfico de H1 e operar lá no M15, porque esse rompimento aqui, ele, pelo menos no H1, ele não fez nenhuma retração, ele não fez nenhum pullback, ele não fez nenhuma vela de continuação, a não ser aqui, ó, rompeu aqui essa máxima. Você também poderia surfar, né? Deixa eu tirar isso aqui do meio. Você poderia surfar aqui, né, ó, daqui para cá. Porém, o movimento aqui já foi gigantesco. Então, você poderia... Rompeu aqui, ó. Rompeu aqui com essa vela. Você poderia ter ido por 15 minutos, por exemplo. E ter visto se ele fez algum pullback. Tá? Você poderia ter visto aqui, ó. Se ele fez algum pullback aqui. Na verdade, ele não fez. Olha só, ele não fez. Tá vendo aí, ó? Falso rompimento. Opa, calma. Olha só. Deixa eu ver aqui se foi um falso rompimento mesmo. Na verdade, se você trouxesse para a linha, para os pavis, ó, os pavis, você ia ver que não, tá? Não foi um falso rompimento. Porém, mesmo com a coisa aqui, ó, em cima, ele ainda assim rompeu, ó. Rompeu. E aí tá aqui a confirmação, tá? Você vai, claro, fazer uma média, tá? Você não vai sempre colocar ali no último pavio ali de trás, você faz uma média. E aí rompeu, olha só, rompeu pouco, não foi? E aí o que foi que aconteceu na próxima vela? Rompeu a máxima. É um dos critérios de confirmações. Rompeu a máxima, você já entraria aqui, ó. Você já entraria, rompeu, já entrou. Não espera nem pullback, tá? Rompeu, entrou.
E aí o que foi que aconteceu? Bateu para cima e foi embora. Beleza? Então tá aí um exemplo de um triângulo, beleza? De alta aqui no Bitcoin. E aí vamos aqui para um exemplo de bandeira. Olha só isso aqui, ó. Formando o canal. Formou? Ó, formou o canal, não formou? Você poderia pegar só até aqui ou você poderia pegar todo. Tá bom? O que o pessoal mais costuma fazer é só esse movimento aqui, ó. E aí, o que é que aconteceu? Fez o rompimento, tá? Fez o rompimento, que você poderia traçar para cima. Foi querer fazer o pullback na próxima, ó. Próxima vela, você poderia ter entrado na metade, 50%, 30%, ou então ter esperado tudo, né? Eu costumo, nesses casos, entrar em 50% do rompimento. Ó, o rompimento foi daqui para cá, 50% ele pegou. Eu costumo pegar uma parcela aqui e uma parcela se ele tocar, beleza? Para que eu não possa perder esse movimento aqui do pullback, tá certo? E aí na próxima vela rompeu o máximo, poderia ter entrado aqui também e surfado aí, tá bom? Então você vai conseguir ver aí os padrões gráficos que eu ensinei para vocês, tá certo? E aí vocês vão desenhando, pega o gráfico, vai desenhando, vai pegando o jeito, e aí vamos embora. Aqui tem outro padrão que já vou explicar para vocês, topo duplo, beleza? Ombro, cabeça, ombro também, e assim por diante. Vou explicar para vocês. O bom é que o gráfico do Bitcoin aqui já dá para eu explicar várias figuras gráficas. Tem topo duplo, tem ombro, cabeça, ombro funcionando, tem bandeira, tem triângulo, bacana.